Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui, Account Manager da Nova 8. E que legal poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente viu lá no nosso painel no MindSec 2024 desse ano, né? A 10ª edição, e que foi sensacional. A gente falou bastante sobre por que 91% dos incidentes cibernéticos ainda começam por e-mail. Então eu convido vocês a ficarem aqui com a gente, acompanharem aqui os nossos conteúdos, e eu vou falar um pouquinho de cada um dos principais pontos que a gente comentou e a gente debateu lá no nosso painel. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que a gente viu, né, em alguns tópicos, de algum bate-papo aqui com a gente, mas eu quero que vocês fiquem à vontade de deixar suas perguntas nos nossos comentários, e a gente vai fazer todos os contatos possíveis aí para responder vocês aí na medida do possível, tá? Primeira coisa que sempre a gente faz uma reflexão quando a gente fala do principal vetor, né, de incidente cibernético, é a gente pensar no impacto que isso traz para a gente, né? O impacto, além de perda financeira, perda operacional, perda de reputação também, existem alguns estudos aí que o relatório da própria IBM, ele menciona, né, que ainda em 2024 a gente tem ali o custo por incidente cibernético em escala global na casa dos 4,8 milhões de dólares. Então é muita grana, é um caminhão de dinheiro que fica no meio do caminho. E a gente, claro que a gente vai fazer esse bate-papo, a gente quer que vocês observem como que o phishing tem evoluído, né? A evolução do próprio phishing nos últimos anos, os próprios desafios de conscientização também é um ponto importante, porque a conscientização ela está ainda um tema muito inflamado e está sendo muito observado pelos maiores profissionais de cibersegurança hoje. Tem se dado uma atenção cada vez maior para esse tema, né? Inclusive até por regulamentações e legislações, né? Outro ponto também é como que a tecnologia tem ajudado a gente a identificar possíveis ameaças e mitigar também de forma mais orquestrada esses próprios riscos, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre a maturidade, né, e a resiliência da segurança cibernética hoje no mundo, tá? Por isso convido você a ficar aqui com a gente e aproveitar bastante desse nosso conteúdo, que vai ser de muito valor aí para vocês, tá? Muito bem, a gente vai falar sobre, primeiro, a evolução do phishing, né? Esse foi o primeiro tópico que a gente abordou lá, e é importante a gente ter essa referência, né? O que é o phishing, né? Apesar da gente já saber que é uma técnica de engenharia social utilizada exatamente para reter informações, né, a capturar informações das empresas, das pessoas, né? Mas o phishing ele começou de maneira mais simplória, né, com conteúdos atrativos, grandes erros ali de português, né, ou de qualquer outro tipo de idioma, né, na gramática, alguma coisa do tipo, erros grotescos e que ainda assim por muitos anos perpetuaram ali, gerando esses tipos de golpes também para toda uma comunidade, tá? Depois disso, a gente teve alguns primeiros passos de evolução, né? Como, por exemplo, o spear phishing, né? O spear phishing, com o tempo, ele foi evoluindo para ataques um pouco mais direcionados, né, para alguma pessoa em específica, né? Depois a gente teve um próximo passo do próprio spear phishing, que foi o phishing, né, que aí já é direcionado para diretores ou o C-level das organizações especificamente, tá? Depois, outros tipos de evoluções com a própria tecnologia, como, por exemplo, o phishing em redes sociais, né, que também é muito comum, tem sido muito comum hoje, tá? O próprio phishing por SMS, né, o smishing. Então, são técnicas que são cada vez mais exploradas e cada vez mais utilizadas e em alto volume, uma maior variedade e uma maior velocidade. Especialmente porque a gente tem também
a própria tecnologia sendo utilizada de forma mal intencionada, né? Então fica humanamente impossível você acompanhar esse ritmo de evolução sem o apoio da própria tecnologia, né? Então é sempre importante a gente ter essa visão, né? E um dos pontos que a gente tem tido bastante notícias nos últimos tempos, né? Ouvido muito falar, é sobre o próprio phishing, né? Como o mercado está chamando, né? Que é o QR Code Phishing, né? Phishing por QR Code, né? Essa é uma técnica que ela foi muito explorada, né? Ou passaram a observar melhor essa técnica ou utilizar melhor essa técnica no período da pandemia para frente, né? Onde os restaurantes passaram a utilizar menus, já em formato QR Code, em formato digital, para evitar o contato manual, ou até mesmo outros tipos de QR Code que está sendo utilizado. Um exemplo, né, é liberar uma bicicleta, por exemplo, num parque, tem lá o QR Code, né? Eu já ouvi as notícias de que tem golpes sendo aplicados até pela própria, nesses próprios bolsões de bicicletas, né? Eles pegam o QR Code, trocam e a pessoa sai andando ali sem a sua bicicleta, sai andando com uma outra bicicleta e a bicicleta que foi liberada é de algum outro cara que acabou fraudando. Então, esse tipo de golpe, ele tem se tornado cada vez mais comum. E como que a gente faz para identificar isso? Como que você faz para validar? Usando a tecnologia, né? A tecnologia, ela existe e ela está aqui para nos ajudar, para nos apoiar, e é um pouco dela que nós vamos falar também agora no nosso próximo capítulo. Tecnologia e inovação na mitigação do phishing. A gente tem ouvido muito falar sobre a tecnologia, o uso da IA no ganho de produtividade, né, dentro das empresas, né? Algumas adotam, algumas não, algumas adotam até com alguma certa cautela. É importante a gente ter essa noção de segurança o tempo todo, né? É disso que a gente fala, é disso que a gente está falando há anos e é por isso que a gente está aqui. E eu gostaria também de percorrer um pouquinho desse tema quando a gente fala da própria inteligência artificial aplicada na identificação de possíveis phishings, né? A gente tem visto, tem observado o uso da inteligência artificial de forma mal intencionada para gerar ali páginas fakes ou imagem, ou até mesmo textos cada vez mais convincentes, né? E em muitos dos casos é humanamente impossível a pessoa identificar algum tipo de ameaça, por uma imagem criada por tecnologia. Então a gente vai utilizar sim a tecnologia justamente para fazer essa contramão, né? Para ir no sentido inverso. Nós vamos utilizar a tecnologia para ajudar a nos proteger cada vez mais, a ter maior visibilidade, maior resiliência, maior ganho de produtividade e menor exposição também do nosso tempo. O uso da IA ela tem sido explorado, inclusive a tecnologia ela traz, né, quando a gente fala de IA, ela sempre tem um mecanismo de aprendizado, né? Uma forma de alimentar a inteligência artificial. E através de modelos de machine learning cada vez mais avançados, a gente tem observado também essas questões de alimentação, reconhecimento de comportamento das pessoas. Isso é um ponto importante para a gente observar, né? O machine learning ele tem esse potencial, ele tem esse poder de identificar anomalias, né, no comportamento daquelas pessoas que estão trocando seus e-mails, que estão trocando aquelas mensagens dentro do ambiente corporativo e que normalmente acaba sendo mais difícil identificar isso com olhares humanos. Então a gente utiliza também tecnologia nesse ponto, nessa identificação também de anomalias, tá? Outro ponto que é muito interessante é você observar o múltiplo fator de autentificação. Então, a tecnologia ela existe para dar esse apoio para a gente, e a gente conta também com camadas adicionais de proteção, especialmente quando a gente fala de
múltiplos fatores de autenticação em diversos dispositivos que a gente tem visto hoje também. Outro ponto que a tecnologia tem avançado bem é com relação à identificação de possíveis ameaças, né? Ou ameaças de conteúdo avançado, né? E-mail avançado, né? Ou, por exemplo, filtros de e-mails avançados para identificar anomalias, ou potenciais e-mails fraudulentos que possam colocar o seu ambiente em risco. Então, a gente sabe que a gente tem esse alto volume e uma alta variedade de acordo com o passar do tempo. E assim, a tecnologia ela vai nos ajudar a identificar isso de forma mais rápida também. Legal. Os desafios da conscientização hoje no ambiente corporativo. Os desafios da conscientização, eles passam por várias camadas, né? Primeira, uma delas, né, é a falta de informação das pessoas, né? As pessoas dentro de um ambiente corporativo ou fora dele, elas têm que saber que cada clique, cada acesso, cada clique ali em algum link pode trazer algum tipo de risco, tanto para a organização quanto para a vida pessoal daquela pessoa, né? Se ele clicar ali em algum link malicioso, sem algum tipo de análise, pode trazer ali algum tipo de risco tecnológico e isso pode causar prejuízos ali astronômicos, tanto para ele quanto para a organização. Um dos principais pontos que a gente observa de acordo com o conhecimento das pessoas, né, que vai de encontro com o conhecimento das pessoas, a falta da própria informação, é a complexidade cada vez mais avançada desses ataques, né? A gente tem observado ali ataques cada vez mais modernos, mais sofisticados, e por isso acaba ficando cada vez mais difícil, né? E conscientizar as pessoas que cada clique é importante e que ela é parte estratégica de um programa de defesa dentro da própria organização, trazendo ela como centro, né, e para parte integrante importante dentro de um programa de conscientização dentro das empresas, é fundamental, né? Não só pelo pertencimento desse seu colaborador, dessa pessoa que está dentro desse ambiente corporativo, mas para ela sim absorver esse conhecimento, né? Esse conhecimento é super importante e ele pode ser compartilhado não somente ali dentro do ambiente corporativo com seus colegas, seus pares, mas também fora do ambiente corporativo, com um familiar, um amigo, um colega de faculdade, né? A gente quer que a nossa comunidade esteja protegida como um todo. Então, os desafios hoje da conscientização é um desses, né? De levar informação cada vez mais atualizada, né? Fazer com que as pessoas entendam que cada clique ali pode ser importante, né? Tudo isso é um pacote, né? Não persiste uma bala de prata ou uma resposta certa. São sempre atitudes. Conscientização, ela está muito mais focada nas atitudes, né, do que especialmente numa única tecnologia ou numa única técnica, tá? Outro ponto também que a gente fala, e a gente falou muito lá no painel, sim, é sobre o comportamento humano, né? O comportamento humano, que está muito vinculado com as atitudes, ele é fundamental. Por quê? A pessoa que está pensando ali em cibersegurança, ela está pensando nesse ponto o tempo todo. É importante que ela tenha isso como um hábito. Então, você saber que aquela pessoa, ela se preocupa com os seus dados, com os dados dos seus familiares, com as informações das pessoas, você tem ali um aumento de maturidade dentro do seu ambiente corporativo que involuntariamente, né, e por consequência, ele vai acabar indo também para o seu ambiente corporativo. A pessoa que ela é consciente dos riscos de cibersegurança, ela é consciente tanto no ambiente corporativo quanto fora dele. Então, é fundamental a gente observar ali um programa de conscientização com técnicas, com não somente as próprias simulações de phishing, mas com métricas, com indicadores,
atualizados, e quando você conta com a tecnologia para poder apoiar esses principais pontos e boas práticas de mercado, você tem ali minimamente um princípio de um programa de conscientização muito bem estabelecido e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você e o seu negócio, a continuidade aí de todo um trabalho que vem gerado aí ao longo dos anos. Muito bem. A gente vai falar sobre melhoria na resiliência, né, das organizações, né? Esse também foi um tópico que a gente debateu no nosso painel, né? E é muito importante a gente ter essa referência de quais são, né, os pontos ali que eu posso observar para ter essa efetiva melhoria dentro do meu ambiente corporativo, né? A melhoria da resiliência, né, do meu ambiente corporativo. Uma delas é a gente falar sobre a educação contínua. É importante que as pessoas elas estejam atualizadas com o que está acontecendo no mercado. Quais são os tipos de golpe que estão acontecendo, que circula? Quais são os novos tipos de phishing que estão circulando, né? A gente falou sobre o QR Code, né? O phishing, né? Ou QR Phishing, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa referência de atualização desses próprios temas, desses próprios tópicos, porque isso vai deixar ela conectada com o que está acontecendo no mercado como um todo. Então, você ter programas e enviar esses conteúdos para os seus colaboradores é fundamental para você melhorar também essa resiliência, tá? Outro ponto, que é importante é você fazer suas simulações de forma contínua, né, e sempre intercalando, né? Não considerar ali um período muito óbvio, né, como, por exemplo, uma data sazonal, algo do tipo, para enviar suas campanhas. Mas sempre estar ali fazendo as suas campanhas, treinando, testando e medindo o nível de conhecimento dessas pessoas, o nível de maturidade em cibersegurança dos seus colaboradores. Isso é fundamental para você poder identificar onde você tem vulnerabilidades ou gaps a serem corrigidos, né? E com esses números e esses indicadores, você tem a informação e de tomar a melhor decisão de quais áreas você precisa dar as devidas atenções, né, para melhorar e evoluir ainda com essa informação, essa maturidade de segurança cibernética para as pessoas, tá? Outro ponto que é importante é a gente falar sobre políticas de segurança, né? Implementar políticas de segurança dentro do seu ambiente corporativo que sejam cada vez mais claras, né, para as pessoas, para que elas possam lidar com esse tipo de e-mail fraudulento, identificar, saber como que eu posso identificar, o que eu faço depois que eu identificar um e-mail. Isso são práticas, né, e boas práticas, inclusive, que devem estar dentro da sua política de segurança, tá? Isso é fundamental para que você possa ter ali, pelo menos, como ajudar o seu colaborador a manter o seu ambiente corporativo. Você está ajudando ele a te ajudar, né? Basicamente, essa é uma das reflexões aí que eu gostaria de deixar. E outro ponto, por último, é a cultura de segurança cibernética. A cultura de segurança cibernética, ela não é somente você ter um programa de conscientização com alguns disparos, alguma campanha, tempos em tempos ali com algum tipo de conteúdo para os seus times. A cultura de segurança cibernética, ela vai muito além, né? Ela vai mais na questão da atitude das pessoas, em você promover, né, boas campanhas, boas informações, uma comunicação sempre clara e assertiva dentro dos times, né? E fazer com que as pessoas entendam que a segurança cibernética, ela é dever e responsabilidade de todos, né? Especialmente minha, sua e de todos os colaboradores dentro do ambiente corporativo. Mais uma vez, a gente pensa que leva a seguinte reflexão, cara. A segurança cibernética, por ela ser
uma prática e um hábito, a pessoa está levando aquilo para a vida dela, para dentro da casa dela, para os familiares, para um colega, né? E involuntariamente isso está também dentro das organizações e vice-versa, tá? Então é importante a gente ter essa observação de que a segurança cibernética, ela é sim responsabilidade de todos os colaboradores. Tá ok? Espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. A gente se vê num próximo bate-papo. E, claro, se você puder compartilhar esse conteúdo, achou que teve um valor importante e significativo para você, que vale a pena você compartilhar, eu vou ficar muito feliz, muito grato. E a nossa comunidade também vai, aos poucos, se tornar cada vez mais resiliente. Tá ok? A gente se vê no próximo. Um grande abraço.